E a declaração de guerra foi feita. Eren se transforma no seu titã de ataque e acaba com tudo. E logo depois disso, a transformação do titã martelo de guerra. O que será que nos aguarda nessa guerra em Shingeki no Kyojin? E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem! E que episódio 64 foi esse de Shingeki, né gente? Eu queria muito falar com vocês. Nossa, velho, todo mundo comentando, falando desse episódio que foi muito bom. O próximo deve ser melhor ainda. E bom, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo falar sobre ele. Não se esquece que tem o canal do Discord caso você queira trocar uma ideia comigo e que o link do episódio tá aqui embaixo. Só que eu vou deixar de um jeito diferente, eu vou deixar só o site, vocês acessam o site, procurem lá o Shingeki no Kyojin, beleza? Pra tentar evitar esse negócio de strike do YouTube. E bom, vamos lá, o capítulo começa logo com a Azumabito, o Tybur, ele tá se preparando pra dar essa declaração de guerra contra Parades. A Azumabito ali vai dar uma trocadinha de ideia com ele, fala boa sorte e tal, vamos embora e tudo mais, né? Os asiáticos ali. Passa a abertura e vamos pro começo do capítulo. Do episódio, o Eren tá conversando com o Reiner, mas antes dele começar a sua conversa, ele primeiro fala pro Reiner, senta aí com a mão rasgada aqui, porque ele pode se transformar no titã, então. E tem o Falco ali, né, que é pra ser o refém do Eren, então ele fala assim, senta aí que nós vamos trocar uma ideia, Reiner. Bom, o Eren vai trocar essa ideia com o Reiner, mas antes disso eles vão escutar ali o testemunho do William Tybur, contando toda a história pra gente de como Marley, os Tybur e o Karl Fritz, o rei das muralhas, aquele primeiro rei de 100 anos atrás, que fez o voto de renúncia pra todo mundo. Basicamente a história é a seguinte, a história era contada antes que o Helus, o grande herói marleyiano, ele tinha se unido com a família Tybur, enquanto o pessoal de Eldia se matava ali de qualquer jeito e tudo mais, né, porque os caras era tudo doido por poder, depois de oprimir todos os povos eles começaram a se matar entre si. Só que não, ele diz pro mundo inteiro que a história na verdade não é essa e que a história é que o Karl Fritz, ele queria a paz e tudo mais, então ele foi para as muralhas para pelo menos viver o seu restinho de vida que tinha lá e depois os Eldianos que nascessem depois que se dane. Basicamente isso. Enquanto, né, a família Tybur e os Marleyanos, que usaram o Helus como herói, foram colocados do outro lado com os poderes dos titãs e tudo, pelo menos uma parte deles e tudo mais, e que o mundo estaria em paz. E aí todo mundo começa a se perguntar os caras, né, porque tem líderes, tem generais ali, tem um pessoal já pronto ali pro que pode acontecer alguma coisa ali, alguma incitação de guerra naquele momento, o Magaf tá todos a postos, né? A gente vê que o Zeke e o pessoal é chamado pra um tal do lugar, aí o Galliard junto com a Pike, eles vão pra um lugarzinho, né, mais abafado, junto com um outro guarda que prende eles lá. Só que detalhe que a Pike percebeu que esse soldado aí, ela já suspeitou, e a Pike era uma das personagens mais inteligentes. E ela é tão sagaz e ela é tão inteligente, cara, que, olha, depois dos traços que fizeram dela aqui, né, que ela ficou bem melhor desenhada do que no mangá, velho, cara, ela tá superando a Anne e a Mikasa no lugar delas, assim, velho, tá ficando perfeito. Mas bom, vamos passar aí pro capítulo, né, pro episódio. E bom, eles são presos lá, eles impedem que eles se transformem em titãs, a gente tá vendo que o plano do Eren ali é provocar ali uma guerra, é fazer a mesma coisa que o Reiner fez quando eles destruíram as muralhas lá e todo mundo morreu e não sei o que lá. A mesma coisa o Eren tá fazendo nesse momento, ele tá querendo soltar lá os titãs, soltar os cachorros pra cima de Marley, bem naquele momento de declaração de guerra mesmo. Enquanto o discurso do Tybur vai funcionando, depois que o Tybur tá no finzinho ali, o Eren começa a conversar, fala que ele é igual ao Reiner, que ele tá avançando, que não tinha o que ele fazer, que era o destino, vai fazer o quê, né, meu filho? E aí o Eren se transforma ali numa cena assim muito louca. Eu lembro quando eu li no mangá, eu fiquei empolgadão. E aqui, com a trilha sonora desse episódio ficou muito boa, tudo tudo abrindo, e eu fiquei, meu Deus, o bagulho vai ficar doido, tio. E aí termina o episódio aí, no próximo episódio a gente vai ter já o Martelo de Guerra, então provavelmente vai ter a luta do Eren versus o Martelo de Guerra. Eu não vou dar spoilers pra vocês, mas eu queria levantar aqui algumas discussões sobre o episódio. A primeira coisa é, o que vocês acharam do discurso
do Tybur e das falas do Eren. Eu queria primeiro saber o que vocês acharam, gostaria que vocês comentassem aí embaixo. Porque no discurso do Tybur fica parecendo muito que o Herr Fritz era um cara muito bonzinho pra todo mundo e que foi ele que salvou todo mundo na real, né? Eu acho que o Tybur usou bem as palavras certas, o contexto assim de história certo, porque mesmo se eu não tô enganado, é que agora eu não tô lembrado, mas se eu não tô enganado, não tem confirmação que essa história do Tybur que ele contou pra todo mundo lá, falando isso daí, que era verdade. Eu não lembro se no mangá chega a confirmar que era isso mesmo, ou se ele só inventou ali uma história mesmo e é isso. Mas aqui a gente vai pressupor que, claro, é verdade. De qualquer forma, o Rei Fritz, ele não foi nada bom com os Eldianos, né? Largou eles lá, uma parte pelo menos, deixou a outra parte fora. Essa parte que ficou dentro deixou, tipo, até quando ele vivesse, depois que ele morresse, acabou. Os próximos Eldianos que se virem aí, porque depois Marley vai lá pra recuperar o fundador. A partir do que o Grisha deve ter tomado, o fundador ali do pessoal dos Fritz, né? Do Rod Reis, da Frida. Embora, tecnicamente, se eu não tô enganado, eles não tinham essa informação. Então eles foram lá só pra ver como que tava a situação do rei, qual eram os próximos passos do rei, se ele pretendia deixar tudo em paz. E para isso eles precisavam destruir as muralhas e acabar com tudo, né, senhores marlenianos? E é aí que vai, o discurso do Tybur, ele te incitou a ver como o mundo ali em Shingeki no Kyojin, ele é diferente? A percepção entre vilão e herói, vocês conseguiram entender que não existe vilões e heróis nessa história? Porque quando a gente assiste logo desde o começo, a gente pensa, pô, mano, os caras são tudo um desgraçado, que não sei o que, papapá. Só que aí quando a gente vai ver lá o lado de Marley, tem pessoas boas do lado de Marley também. Tem marlenianos que devem ser bons ali entre eles, não são todos que são ruins. E isso eu tô desconsiderando os eldianos que moram lá em Libério, lá em Marley e tudo, né? Eu tô falando mais dos marleyanos mesmo e dos outros povos, as outras nações devem ter pessoas boas desses dois lados, tanto em eldianos, tanto como marleyanos. E não só isso, como também tem pessoas ruins dos dois lados. Então o conceito de herói ou vilão, pra mim, ele é quebrado em Shingeki no Kyojin porque não existe herói ou vilão numa guerra. Existe um jogo de interesses onde um quer fazer tal coisa e o outro quer fazer outra coisa. O Eren, com tudo isso, ele tá fazendo a mesma coisa que fizeram com ele, devolvendo na mesma moeda. E aí, então, entramos naquela famosa discussão de todo mundo gosta de discutir e os pagadores de santo vão começar a falar não porque o Eren é um vilão, ele não deveria fazer isso, ele deveria fazer diferente. Depois da incitação de guerra do próprio William Tybur, a gente sabe que por debaixo dos panos, a intenção de tudo, de todo esse discurso, de tudo fazer tudo, é pra todo mundo fazer uma declaração de guerra pra ir acabar com Parades, independente do que Parades fizesse ou não. Eles não querem correr o risco de morrer, mas morrer pelo quê? Pelos marleyanos ter jogado um monte de titã lá e ter comido geral ali? Marley também não pegou e fez isso com os outros povos também? Não pegou lá os árabes e tudo, metralhou os árabes, usou os poderes de Titã para dominar o resto do mundo e fazer tal coisa? Porque todo mundo foca no Eren nesse momento como se ele realmente fosse começar a ser o vilão da história. Porque simplesmente o Eren tá dando o troco e foi recentemente mostrado o povo de Marley. Isso dá uma percepção no espectador, tipo, liga outra chavinha que começa a falar, ó, esses daqui também são bonzinhos, então eles também não merecem, né, esse tratamento todo, os marleyanos não são tão ruins assim, e não sei o que, e tal. E aí você começa a ligar aquela de chavinha de quem é o herói, quem é o vilão? Não existe em Shingeki. Guerras são guerras. Independente de que lado você torce ou não, sempre existirá um lado errado dos dois lados e um lado certo dos dois lados, dos dois interesses, na maioria das vezes. Porque cada um vê de uma visão só. Nenhum tenta ver o lado do outro. E isso não vai acabar. Sabe por quê? Porque não só porque o Eren começou destruindo tudo agora. Não é que isso ele deu um motivo. Já tinha sido dar um motivo. O William Tybur já tinha dado motivo pra todo mundo. O Eren só, vamos falar assim, que ele acendeu o isqueiro. Tss. Mas quem acendeu esse isqueiro primeiro? E é aí que a gente para pra pensar. No caso que a gente viu até agora em Shingeki, foi os marleyanos. Depois de Eldia ser preso e, claro, deve ter massacrado todo mundo também, né? Deve ter parte de verdade nessa história.
Os Marleyanos também foram lá e massacraram gente inocente que nem merecia sofrer por nada. Enclausuraram os Eldianos em um local só, sem que os caras possam sair, conhecer o mundo, ter tecnologias, assim como o Marley tem, que a gente vê que eles têm carros, tem um monte de coisa, enquanto lá em Eldia, o máximo que ele tem de tecnologia é os equipamentos 3D lá, e olhe lá, entendeu? Então, pra você ver como eles prenderam Eldia em um mundo fechado, e a partir do que Eldia, por exemplo, poderia sair, eles não teriam escolhas, eles seriam maltratados pelo mundo inteiro, porque era sempre ensinado que o pessoal da Ilha de Parades eram demônios, eram pessoas ruins que iam acabar com todo mundo e que não sei o que. Tanto que as pessoas tinham uma imagem como se lá não tivesse pessoas, né? Se fosse tipo tudo uns, sei lá, uns ciclopes da vida, uns monstros, sabe? Não fosse pessoas de verdade. E no final, são pessoas de verdade. Bom, eu queria deixar essa reflexão pra vocês, o que vocês acham sobre isso, né? Eu não quero nem perguntar o que vocês fariam no lugar do Eren, mas talvez faria o mesmo, porque quando a gente tá ali naquele momento, o sangue fervendo, você vai querer fazer o quê? Você vai querer se ajoelhar enquanto o cara tá fazendo declaração de guerra e vai lá destruir a sua ilha inteira? Tu vai ficar quietinho? É guerra. Guerra não tem meio que o certo ou errado ali. Se você deixar, os caras vão lá e eles vão acabar, eles vão fuzilar todo mundo. Eles vão acabar com todos Eldianos sem dó. Os inocentes, os maus, todo mundo. Acabou. Então, beleza? Queria saber o que vocês acham de tudo isso. Queria saber o que vocês acharam também do episódio. E deixa a sua como é que fala? Sua reflexão sobre o assunto, o que vocês acham, o que vocês acham que não tem nada a ver e não sei o que, tal. Eu acho que a gente teria que pensar muito mais pelo olho de ambos os lados pra gente tentar chegar numa conclusão melhor, embora você possa chegar numa solução pra isso, você tem que, antes de ter essa solução, parar pra pensar. Se eu estivesse na pele do Eren, passado pelas mesmas coisas dele, pelo mesmo caminho que ele, o que você faria, entendeu? São pessoas e pessoas, cada pessoa é diferente. A gente vai ver isso ao longo de Shingeki no Kyojin. Beleza? Mano Joe tá vazando. Muito obrigado mais uma vez por ter me acompanhado até aqui. Fica aí minhas reflexões e fui.